Fala moçada, tudo tranquilo? Bom, eu estou aqui para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o tema da nossa última aula de Sociologia em sala de aula. A gente vai fazer uma breve reflexão sobre os direitos e a cidadania no Brasil. Eu vou acompanhar os próprios slides que nós vimos em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides. Bom, para compreender o direito à cidadania no Brasil, é bom a gente entender que é algo bastante complexo. Durante o século XIX, até 1824, mais da metade da população brasileira era escrava, ou seja, era desprovida de direitos. Apenas com a chegada dos imigrantes italianos e alemães após a segunda metade do século XIX, com o aumento do movimento abolicionista, é que se cogitou algumas mudanças para a vida civil e cidadã. Nós podemos levar em consideração a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a vinda de negros escravos para o Brasil. O próprio fortalecimento do movimento abolicionista, que motivou a lei do sexagenário, do ventre livre, e acabou motivando a própria abolição dos escravos em 1888, fortaleceu esse movimento, melhorando o contexto da cidadania. Bom, mesmo com a chegada da República e a Constituição de 1891, foi abolido o voto censitário, ou seja, no primeiro momento o voto, quando se tinha, era censitário. Contudo, muitas pessoas continuavam sendo excluídas dos direitos políticos e também do voto, como, por exemplo, os analfabetos. Os analfabetos eram excluídos dos votos. A camada mais pobre era excluída do direito de votar. E vamos lembrar, pessoal, que em 1891, cerca de 90% da população brasileira era analfabeta. Era muito comum, como vocês estão vendo na imagem, o voto de cabresto. Existia uma oligarquia rural, os coronéis, e eles doutrinavam quem eles gostariam que votasse, quem eles gostariam que chegasse até o poder. Então, o voto de cabresto, muito comum na época, é um exemplo expressivo da falta de cidadania política. Com o crescimento urbano, foram surgindo as lutas operárias. Foram surgindo a mobilização de profissionais liberais. Esses profissionais, esses operários, eles questionavam os mecanismos de exclusão políticas. Porque, vamos lembrar que a gente estava num período da República do Café com Leite. Então, quem tinha direito à política, quem tinha direito aos direitos, era apenas essa oligarquia rural da época. Vamos lembrar que a gente estava iniciando o processo da industrialização no Brasil. Então, grande massa da sociedade não tinha direito ao voto, não tinha direito aos direitos. Bom, num primeiro momento, a reação das elites envolveu intimidação, a força repressiva, O problema é que mesmo entre a própria elite, mesmo entre o próprio governo, havia discordância. E como nem todos eram favorecidos, essa discordância entre os membros do poder oligárquico culminaram com o golpe de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Nós tivemos alguns avanços na era Vargas, como, por exemplo, a CLT, a legislação trabalhista, 1933, depois 1943, o estabelecimento do voto feminino, o fim do voto aberto. Todos esses foram movimentos a partir de 1930. Contudo, nem tudo são flores, teve logo de cara um retrocesso. Em 1937, Getúlio Vargas pôs fim aos avanços políticos, decretando a sua primeira ditadura, o Estado Novo. Muitos intelectuais da época, como os mostrados na imagem aí, foram contra, na época, esse processo de ditadura. Os que estão sendo mostrados aí foram presos, torturados, Destaque aí para Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, Plínio Salgado, Graciliano Ramos e assim por diante. Bom, com a Constituição de 1946, restituía as garantias e os direitos individuais, bem como garantia o voto para o Poder Legislativo e o Executivo, para você poder votar para governador, para presidente, para prefeito, para os deputados.
Porém, como assinala Francisco Elfort, no Brasil se praticava ainda um sistema dual. Ou seja, de um lado, afirmava-se um regime liberal de oligarquias competitivas, ou seja, um grupo dominante que degladiavam entre si pelo poder, enquanto que, de outro lado, assistia-se à marginalização das pessoas, da sociedade como um todo, das massas sociais que ficavam privadas desses direitos políticos. A República Populista. A República Populista é um período compreendido entre 1950 até o golpe militar de 1964. Como vocês podem observar, né, nós tivemos aí desde o governo de Dutra, passando pela parte democrática de Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros, Goulart, né, o Jango. Então, esse período ele é entendido como um período onde os políticos personalistas eles continuavam operando em favor e não de direitos. Ou seja, eles ajudavam aqueles amigos, aqueles que ajudavam para a sua ascensão econômica, para a sua ascensão ao poder político. E eles utilizavam para isso um conteúdo normativo, ou seja, era legal o que eles faziam. Eu gosto de insistir bastante nas minhas aulas que o que é justo é diferente daquilo que é certo, daquilo que é correto. O que é justo é o que está na lei. E nem sempre a lei é ética, é correta com o cidadão. A lei ela é mutável, não é verdade? Os movimentos sociais no período autoritário. Período autoritário, vamos lembrar aí o período ditatorial, de 64 até 85. Mais precisamente, do início de 64 até ali por volta de 76, 77, que foi o período mais ríspido, mais duro da ditadura. E durante esse período emergiram vários movimentos sociais. Esses movimentos foram estruturados para tratar de questões de direito no exercício da cidadania. Além dos direitos civis e políticos, esses movimentos incluíam direito à moradia, à educação, ao esporte, ao lazer, questões que até então obedeciam a um critério de concessão, de favor, não de direito. Não estava na lei. O governo não tinha, até então, obrigação com a moradia, educação, esporte e lazer. Fazia se achasse conveniente, caso contrário, não. Então, esses movimentos, como as várias greves do ABC Paulista, os movimentos da causa operária, os estudantes universitários, a UNE, que foi para a rua aí fazendo greve, fazendo manifestações. Muitos foram torturados, muitos foram expulsos do Brasil, foram exilados, né, durante esse período. É importante a gente ressaltar, principalmente aqueles que não gostam muito de greve, né, que a nossa história prova que se hoje nós temos a Constituição Cidadã, se hoje nós temos muitos direitos para os trabalhadores, para a classe operária, para os cidadãos em geral, foi graças a esses movimentos operários. Bom, e o direito de reivindicar direitos? Em 1978, surgiu um forte movimento que colocava em evidência a luta pela cidadania, entendida como o direito de reivindicar direitos. O processo de reabertura política no Brasil envolveu a articulação de grupos sociais. Aqui eu vou dar um destaque, como vocês estão vendo na imagem, para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Vamos lembrar que durante as décadas de 80 e 90 teve a expansão da fronteira agrícola, né, aquela migração em massa lá do sul e do sudeste para a região centro-oeste e depois para a região norte. Contudo, nem todos foram beneficiados. Então, muitos agricultores, muitos produtores que venderam a sua terra lá no sul, tentou chegar aqui na nossa região, não conseguiu se dar bem, não conseguiu terra e acabou ficando com a mão na frente e a outra atrás. Isso aí acabou motivando a criação de vários movimentos sociais. Para a nossa região aqui de Mato Grosso, o movimento dos trabalhadores sem terra é bastante forte, é bastante expressivo. Mas na região sudeste, nós tivemos o movimento do sem teto, que também foi bastante forte, bastante expressivo. Esses movimentos, pessoal, ajudou na Constituição Cidadã, na formulação da Constituição de 1988. Então, com o fim do regime militar de 85, surge, enfim, a esperança de que a cidadania fosse, de fato, exercida por milhões de brasileiros, até então excluídos da vida civil, da vida política, sem garantias sociais.
Então, motivada por movimentos sociais, como o MST, o Sem Teto e assim por diante, por lideranças religiosas, pelo eleitorado em geral, como vocês podem ver no slide aí, ó, cerca de pouco mais de 12 milhões de pessoas assinaram emendas, instituíram emendas, escreveram para que, sugerindo mudanças, né, aquilo que fosse colocado como direito. Então, em 1988, surgiu a Constituição considerada cidadã, que é considerada uma das mais evoluídas do mundo. Bom, pessoal, é isso aí. É uma pequena introdução a essa parte do direito, dando continuidade naquela aula de sociologia que nós vimos sobre direito no mundo. Nós vimos a questão do direito geral, desde a Idade Média até os dias de hoje. Depois vimos os direitos nas Américas. E agora nós estamos vendo um pouquinho sobre o Brasil. Nas próximas aulas a gente vai estudar sobre a formulação do Estado e a influência do Estado na ciência, na filosofia, na política. Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.